E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de jogo aqui no canal do Castilho. Ontem começou o Campeonato Brasileiro para o Botafogo finalmente, né? Depois de um período longo sem jogos oficiais, só com um amistoso contra o Cruzeiro e contra o Novo Horizontino, ontem Renato Paiva comandou pela primeira vez a equipe do Botafogo em um jogo oficial, né? Contra o Palmeiras em São Paulo, empate em 0-0, que poderia ter sido uma vitória do Glorioso. Algumas chances de gol perdidas, vamos falar nisso no decorrer do vídeo, mas antes da gente começar a análise em si, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente está com a meta de chegar a 400 inscritos, estamos com 326 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, a gente tem 326 inscritos, então se inscreve aí se você ainda não faz parte, ajuda muito no crescimento. Seguir a gente também no TikTok e no Instagram, o TikTok tem vídeo lá todo dia, trazendo notícia do Botafogo, fatos curiosos, fatos interessantes, e no Instagram sempre tem postagem também das notícias. Então, rapaziada, ontem o Botafogo foi a São Paulo jogar com o Palmeiras, né? Estreia do Campeonato Brasileiro, onde a gente não sabia muito bem o que esperar, né? O que seria o do Botafogo em campo devido ao início de temporada muito ruim, falta de treinador durante muito tempo e agora com o Renato Paiva. E a gente viu ontem, desde o início, uma coisa diferente, né? Primeiro a escalação, 3 homens no meio de campo, ele tirou o que a gente esperava, que jogaria o Santi Rodrigues junto com Savarino e Arthur no ataque, e o Igor Jesus, ele optou pelo Patrick de Paula no meio de campo, e uma coisa que deu muito certo, né? Eu acho que se a gente puder fazer uma comparação, mais ou menos o que a Argentina fez contra o Brasil nesse último jogo das eliminatórias, onde o Scaloni povoou o meio de campo com 4 jogadores, ontem a gente ganhou a maioria dos duelos do meio com esse cara a mais, com o Patrick de Paula, né? Que fez um bom jogo, fez um bom primeiro tempo em si, em geral, o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras, poderia ter vencido o jogo. E assim, o jogo começa meio morno, né? O Arthur jogando pela esquerda, o Savarino pela direita, o Igor Jesus centralizado, como já é de costume, o Patrick e o Marlon um pouquinho mais à frente que o Gregor, e o time jogando bem, se impondo na casa do adversário, fazendo pressão em cima. Uma coisa que deu para reparar foi como a pressão do Botafogo deu uma diferenciada, né? O Vitinho, na hora de marcar a pressão, estava marcando quase como um ponta direito, subindo muito. E o Botafogo conseguiu recuperar muitas bolas assim. Um início de jogo onde foi estudado e o Botafogo sem sofrer perigo e começando a dar um pouquinho de perigo pro gol do Palmeiras, né? O Everton fez boas defesas no primeiro tempo e a gente só não saiu ganhando por, primeiro, as defesas do Everton e algumas tomadas de decisões equivocadas do Savarino, né? Em alguns lances. O primeiro, o passe para o Arthur, que ele demorou muito numa bola. Depois, no segundo momento, ele não se decidiu entre chutar e tocar. O zagueiro do Palmeiras conseguiu fechar o toque para o Arthur em outra jogada. E ele teve que chutar todo desequilibrado. Acabou sendo uma defesa fácil para o Everton. Mas o Botafogo deu um sinal de que mandava no jogo no primeiro tempo. E, cara, no segundo, o time cansou. A grande verdade foi essa. Depois dos 20, 25... o time não conseguiu manter a intensidade lá em cima por causa do cansaço, é normal. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a questão física vai melhorar ainda bastante, eu acho, com a comissão do Renato. Mas já foi um Botafogo diferente. O segundo tempo mais morno, mais tranquilo, mas o Botafogo não sofreu perigo, né? Assim, claro, durante praticamente o jogo inteiro. No último lance da partida, praticamente, uma bola enfiada do Palmeiras, o Flaco Lopes ganhou do Jair, foi o único erro que o Jair teve no jogo, fez uma belíssima partida, o zagueiro de 20 anos do Botafogo, e o John fez um milagre, baita defesa do John também, que faz muito bem nesse mano a mano, né? Ele contra o Flaco Lopes, já é a segunda defesa que ele faz assim, cara a cara com o centroavante do Palmeiras. Mas ontem, algumas peças me deram uma esperança para a temporada, tá? Eu acho que o Jair fez um grande jogo junto com o John, a defesa toda em si. O Vitinho foi muito bem defensivamente e ele vai ser uma peça importante, tá? Parece nesse esquema do Renato Paiva, ele vai ser uma peça que vai ser muito utilizada. Só que ele precisa melhorar um pouco ofensivamente. Ontem ele teve uma jogada que ele foi na linha de fundo, o Arthur estava entrando sozinho na segunda trave e ele cruzou de cabeça baixa para entrada da área que não tinha ninguém. Mas defensivamente uma partida brilhante. Do Vitinho ontem também o Alex Telles foi muito bem, marcando o Estevão. Acabou ficando um pouco mais preso, né? Não conseguiu atacar tanto por ter essa preocupação na marcação. O Alex Telles não é um jogador que tem um físico tão bom, né? Então ele cansa e cansaria já mais porque teria que marcar o Estevão, tanto que o Cuiabano entra no final do jogo. Mas foi muito bem marcando o Estevão. Eu tava sentindo falta de uma atuação assim bem segura do Alex Telles. Eu acho que o início do ano dele foi muito abaixo.
E assim, é um cara que você espera muito, né? Pela carreira internacional, pela experiência, por ser um lateral esquerdo de seleção brasileira. Ontem foi muito bem. A gente falar do Gregor é chover no molhado, né? O Gregor é um absurdo. Talvez o primeiro volante, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro disparado. Ontem engoliu o time do Palmeiras novamente, correndo, chegando no ataque, marcando, não perde uma dividida, tem gás, corre o jogo inteiro. Absurdamente bom. Achei a partida do Marlon ontem um pouco apagada, tá? Trazendo pontos positivos e negativos. Achei o Marlon e o Savarino ontem um pouquinho abaixo. O Arthur foi discreto. O Igor Jesus já achei muito bem, saindo da área, fazendo pivô, fazendo jogada na lateral. E uma coisa que eu senti falta foram os volantes pisando um pouco na área. O Marlon e o Patrick. Porque o Igor saía muito da posição do centroavante, fazer o pivô, fazer jogadas na laterais. E eu acho que faltou um desses dois infiltrar para poder chegar numa bola, para pegar um rebote, para ter uma oportunidade de finalização. Acho que foi aí que o Botafogo pecou um pouquinho nessa parte, para matar o jogo mesmo, né? Porque a gente teve chance de gol, e algumas até. A gente teve bastante chances claras de gol, né? O Savarino perdeu, o Igor Jesus teve um chute que o Everton pegou e acho que dali faltou alguém para pegar o rebote, né? Podia ser o Patrick, podia ser o Marlon, qualquer um dos dois pisando um pouco mais na área. Acho que seria algo importante para o Botafogo. E uma coisa que o Renato mostrou ontem é que ele está contando com esses caras do elenco, né? O Patrick de Paula, o Nilton ontem entrou bem. Quando ele entrou, ele adiantou um pouco o Gregori e o Nilton foi fazer a saída de bola com 3 atrás. E o Gregori foi jogar um pouquinho mais porque ainda tinha gás, né? Impressionante como que ele corre. Mas pro primeiro jogo oficial do Renato Paiva, me deu uma belíssima impressão. Acho que realmente ontem o Botafogo estreou na temporada. Ontem é o time do Botafogo, é o time que o John Textor queria. E se realmente para ele a temporada começa com o Campeonato Brasileiro, foi uma boa estreia. Poderia ter sido melhor com o resultado, a vitória, voltar com 3 pontos contra o Palmeiras, né? Na semana que você vai estrear na Libertadores. Seria muito, muito bom. Mas acho que, no geral, você entrar na casa do Palmeiras, que tem um time muito bom, que contratou Vitor Roque, contratou o Facundo Torres, o Lucas Evangelista e tantos outros, e você entrar lá e você jogar melhor, já é um baita de um sinal. Acho que a vitória vai vir com o tempo de trabalho que o Renato Paiva está implementando, e muito interessante o que ele fala na entrevista também, que gostou do time, mas não ficou satisfeito, porque quer ganhar, quer vitória. Então, acho que esse é o espírito que o Botafogo vai levar para o restante da temporada. Para quem achou que não ia brigar, desculpa, mas vai brigar sim. A primeira impressão foi muito boa. Eu acho realmente que o Botafogo vem forte novamente. Algumas peças se adaptando ainda. O Santi Rodrigues vai pegar minutos ainda. Foi o que o Renato Paiva falou, né? Ele escalou os 11 melhores para aquele jogo. Os 11 que estavam mais aptos a jogar. A gente sabe que o Santi Rodrigues vem de uma liga dos Estados Unidos, que não é tão competitiva como o Campeonato Brasileiro, não é tão intensa como é o Campeonato Brasileiro, então ainda precisa de um tempinho para se adaptar, como o Almada precisou, como o Luiz Henrique, quando voltou da Europa, precisou, e acho que vai ser muito importante na temporada do Botafogo. É isso, meu povo. O Botafogo volta a campo agora na quarta-feira contra a Universidade do Chile, lá no Chile, estreia da Libertadores. Então na quarta vai ter Giro de Fogo, trazendo pré-jogo dessa estreia do Botafogo na Libertadores, e depois do jogo tem análise também da estreia do Fogão. É isso, rapaziada. Tamo junto, abraço, até a próxima.